Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação e do canal Resenha da Flamília. Olha, gravíssimo, hein? Jogador vai à justiça contra Sampaoli por assédio moral. E vou dizer pra você, olha que loucura, ainda bem que esse cara foi embora do Flamengo, mas demorou. Olha só que situação. Motivo para a demissão do Sampaoli foi um negócio surreal. A gota d'água foi surreal. E nós vamos contar tudo isso para vocês aqui agora. Tite pode ser anunciado a qualquer momento como novo técnico do Flamengo. Na última conversa, teria sido debatido, inclusive, nome de atletas que o Tite poderia indicar já projetando a reformulação para o ano de 2024. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria pedir que todos deixem um like, ó. Agora, rapidinho, cara, é rapidinho, olha só. Antes de assistir o vídeo, deixa o like. Primeira coisa. Dedinho no like, não paga nada, é de graça. E, claro, se inscreva aqui no canal. Inscreva no canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Só assim você acumula pontos, vai pontuando, deixando o like, se inscrevendo, assistindo, vai pontuando e aí depois vai na nossa loja virtual e troca por experiências, por produtos do Flamengo, enfim. Ah, Fábio, eu quero saber quantos pontos eu tenho. Coloca agora aqui no chat o exclamação e a palavra estrelas em minúsculo. Exclamação estrelas. Logo abaixo vai aparecer a sua pontuação. E aí, vai guardando essa pontuação, porque estamos abastecendo lá a nossa loja virtual de produtos para você, em breve, lá trocar sua pontuação por produtos. O único canal que você ganha prêmios só em assistir. É isso mesmo. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Após a vinheta, roda a vinheta. Bom, galera, aquilo que já era esperado aconteceu no dia de ontem. Jorge Sampaoli foi demitido do cargo de técnico do Flamengo. Os responsáveis pela comunicação foi Bruno Spindel e Marcos Braz, os dois membros do departamento de futebol do Flamengo, vice-presidente de futebol, e o executivo da pasta, né? Foram lá, chamaram Sampaoli para um jantar. E olha, foi muito rápido, impressionante. Acho que nem teve jantar, né? Foi só a comunicação, só falei, valeu, já sabia e tal, era isso que eu queria, vou embora para casa, quero meu dinheiro, quero a minha multa, quero a multa à vista, enfim, é mais ou menos por aí. Passagem de Jorge Sampaoli no Flamengo, trágica. Eu queria perguntar para vocês, coloquem só sim ou não. Tirando o Paulo Souza, que para mim foi o pior técnico da história do Flamengo, o Sampaoli foi o segundo pior técnico que você já viu na história do Flamengo? Eu quero que você coloque aqui no chat, se possível, sim ou não. Eu só queria ter aqui como termômetro vocês para ver se eu estou exagerando as críticas do Sampaoli, porque é aquilo. Vocês sabem que eu sempre fui muito contra, né? Eu sempre fui contrária à contratação do Sampaoli desde a chegada. O anúncio do Sampaoli eu fiz aqui de forma extremamente revoltado. Tinha que anunciar, falei, beleza, eu vou torcer, mas sei que vai dar errado. Eu dou 3 meses para ele ser demitido. Rapaz, ele conseguiu me surpreender. Ele ficou 5, quase 5, né? 4 para 5 meses. Só que é o seguinte, ele ficou esse tempo todo porque a diretoria do Flamengo é um cambada de bananas. Porque as atrocidades que ele cometeu no comando foram absurdas e acabaram literalmente de sepultar o ano do Flamengo, que já foi muito mal planejado
e com o Sampaoli simplesmente a pá de cal para poder encerrar o ano de forma trágica. Agora é juntar os cacos, recuperar a equipe para o Flamengo poder fazer um bom papel no final do Brasileiro, se classificar entre os 4. É entre os 4, não é entre os 6. O Flamengo hoje não está nem entre os 6 para ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Ah, dá para sonhar com título? Cara, para mim sempre dá. Eu acho possível. Sem o Sampaoli, eu acredito agora. Acho que o Botafogo vai tropeçar, o Palmeiras está caindo de produção. Aliás, o jogo de ontem, Boca Juniors e Palmeiras, cara, que sensação que dava de que se o Flamengo jogasse 30% a mais do que jogou com o Sampaoli, só a saída do Sampaoli, sem a presença dele, o Flamengo teria ganho essa Libertadores, cara. Diferença técnica muito grande. O Palmeiras perdeu o Rony, perdeu o Dudu, e o time caiu muito de produção. Olha o banco de reservas do Palmeiras, não tem ninguém. Tu vê o Boca Juniors, um dos piores times do Boca da história. Pressionou bastante o Palmeiras pela força da camisa, a tradição, o fato de ser a boboneira. Mas olha, 2 times fracos. Se o Flamengo jogasse 20% a 30% mais, ganhava essa Libertadores e a final no Maracanã. Então, assim, é muito triste, cara, ter visto aquele jogo de ontem e saber que o Flamengo poderia ter vencido essa Libertadores jogando, não é jogando o futebol de 2019, 2020, nem o de 2021. Jogando 20% a 30% mais, o Flamengo já ganharia. Mas, vamos lá. Vamos tocar para frente, porque a gente tem que focar na solução e não no problema. Já foi. O motivo da demissão do Sampaoli, gente, foi um negócio de maluco. Contei no vídeo de ontem, acho que vocês devem ter assistido. Quem não assistiu, recomendo. Os jogadores chegaram na hora marcada. O Sampaoli sempre exigiu com que os jogadores chegassem 30 minutos antes do horário marcado para o treino, que é natural, né? Os jogadores precisam trocar de roupa e tal. E o horário sempre foi... O treino sempre começou rigorosamente no horário marcado por ele. Ele sempre foi muito exigente com essa questão de horário. Os jogadores entraram em campo, entraram em campo, esperaram. Cadê o Sampaoli? Não apareceu, cara. Cadê o auxiliar técnico que trabalha com ele? Também não. Os jogadores ficaram sem saber o que fazer. Imagina os jogadores dentro de campo esperando o treinador e nada. E o Flamengo não tinha nem um auxiliar técnico para poder ir lá dar treino para os jogadores. Um jogador relatou para mim, disse que nunca viu isso acontecer em clube nenhum que ele passou. Quer dizer, é uma vergonha o Flamengo ter deixado de chegar a esse ponto. Obviamente isso foi relatado para o Marcos Braz, que lá não estava, que comunicou o presidente, que falou, cara, tira agora, demissão. A gente sabia que o Sampaoli já estava demitido há tempos, mas enquanto essa situação do Tite não havia sido resolvida, não fosse resolvida, o Sampaoli permanecia no comando, só que ontem foi a gota d'água. O cara literalmente parece ter forçado a demissão. Vocês acham que isso é forçar a demissão? Tudo que ele vinha fazendo? Sabe? É uma loucura, é um show de incompetências que quando a gente pensa que já viu tudo de errado no Flamengo nesse ano, eis que aparece mais essa. Bom, falando de Tite, o Tite reuniu-se anteontem, né, na casa dele, junto com o presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spinel. Ele ainda resistente em querer assumir o Flamengo ainda esse ano, mas já debateu 2024, trouxe alguns nomes que ele considera jogadores importantes, conhece muito bem o elenco do Flamengo e acha que ele, no comando, pode fazer esse elenco produzir muito mais. Então, o Tite pode ser anunciado como novo treinador do Flamengo a qualquer momento. Acreditamos que hoje ainda ele deva ser anunciado de forma oficial como novo treinador do Flamengo. Agora que o Flamengo já não tem mais treinador, ele pode assinar caminho livre para o Tite assinar como novo técnico do Flamengo. Galera, a gente está trazendo aqui um tema que é realmente gravíssimo. Jogador vai à justiça contra Jorge Sampaoli. E olha só, e não é só um jogador, não. Um funcionário do clube também. Eu vou preservar aqui os nomes
mas talvez vocês consigam compreender. Intolerância religiosa, assédio moral. Disse que o Jorge Sampaoli, ele perseguia atletas que faziam aquelas reuniões, aquelas orações, né? Aquele grupo de oração dentro da concentração, quando os jogadores viajavam. E cada um tem a sua religião. O Brasil é um país laico. O Brasil não tem essa história de você optar por religião A, B ou C e ser discriminado. É um país laico. E ele perseguia esses jogadores. Inclusive, para um deles, ele chegou a proferir palavras discriminatórias, agressivas, e disse que tinha que deixar essa historinha de falar de Deus de lado e jogar futebol com mais intensidade, mais vontade e tal. Quis comparar uma coisa com a religião e não tem nada a ver. O cara pode ter a religião dele, ter vontade dentro de campo. Então, a gente já apurou e chegou até nós que o jogador só ia esperar o Sampaoli sair. E agora, com a saída dele, ele vai mover uma ação na justiça, porque o que o Sampaoli fez é crime. É crime. Isso no Brasil é crime e ele vai ter que responder judicialmente. O outro fato de um outro funcionário do Flamengo, em que também deve colocar o Jorge Sampaoli na justiça, é o fato do jogador ter sido vetado em uma determinada situação, por recomendação da CBF, jogador que tem uma pancada na cabeça, não pode atuar num período de 48 horas, 72 horas, uma coisa assim. Ele não poderia atuar, não poderia ser relacionado para o jogo. E o Sampaoli o relacionou, me refiro ao goleiro Santos, numa pancada que ele sofreu na cabeça lá atrás, lá no início do trabalho do Sampaoli, foi vetado pelo departamento médico. Sampaoli discutiu com todo mundo e exigiu com que o Santos fosse para o jogo. Na ocasião, o Santos ficou até no banco de reserva, mas no banco de reserva ele poderia ter entrado, com um problema na cabeça, contra as recomendações da CBF, contra as recomendações do CRM, que é o Conselho Regional, perdão, do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, Sampaoli vai ter problemas. Saiu com dinheirinho no bolso? Saiu, mas vai perder muito dessa grana também, porque será processado por jogador e por um funcionário do Flamengo por ter passado por várias situações. Olha, e não são só essas, não. Foram várias situações que a gente escuta e não acredita que esse camarada fez isso. É isso. Peço a vocês para que deixem o like e, claro, se inscrevam no nosso canal Família da Nação e também no canal Resenha da Família. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.